E se eu lhe dissesse que Jesus falou sobre o divórcio com mais clareza do que muitos desejam aceitar? Hoje, vivemos em uma cultura onde o que era para ser, para sempre, dura apenas até que os problemas cheguem, onde o casamento é considerado um contrato que pode ser quebrado, não uma aliança eterna diante de Deus. Mas a grande questão é: o que exatamente Jesus disse? Ele permitiu? Ele justificou? Ele tolerou? O que você ouvirá hoje não é uma opinião pessoal ou uma interpretação leviana, é o que veio dos próprios lábios do Filho de Deus. Prepare-se, porque esta palavra vai confrontá-lo, para deixá-lo desconfortável, mas também para curá-lo e restaurá-lo. Jesus não evitou o tema do divórcio. Ele o enfrentou de frente. Numa época em que os líderes religiosos distorciam a lei para atender aos seus próprios interesses, Jesus foi questionado de forma direta e controversa. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19:3. Os fariseus não buscavam a verdade, mas sim tentar e encurralar o mestre com uma pergunta que dividiu até os rabinos. Mas Jesus, com autoridade divina, não evitou o conflito. Pelo contrário, respondeu indo à raiz, além da cultura, além de Moisés, além de qualquer tradição. Ele retornou ao princípio de tudo. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E acrescentou: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mateus 19:4-5. Jesus não citou uma opinião. Ele citou a criação. Ele não inventou uma nova lei, mas relembrou o desígnio eterno do Criador. Para Jesus, o casamento não era um simples arranjo temporário ou uma assinatura em um pedaço de papel que pode ser revogada, mas uma união divina selada no céu. Vivemos hoje em uma sociedade onde os votos matrimoniais são quebrados tão facilmente quanto são proferidos, onde muitos procuram desculpas para ir embora em vez de lutar para ficar. Mas Jesus foi categórico. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Mateus 19:6. Jesus sabia que o testemunho da fé se manifesta na intimidade do lar, que se um casamento fracassa, a família enfraquece, e se a família se desintegra, toda a sociedade vacila. Portanto, antes de falar de exceções, ele nos lembrou do propósito eterno. O casamento não é meramente uma união legal, é a representação viva da fidelidade de Deus ao seu povo. Agora, se Deus valoriza tanto o casamento, como ele se sente em relação ao divórcio? Como ele encara essa separação que deixa tantas feridas? A resposta é clara. Deus odeia o divórcio. Não porque ele odeia as pessoas, mas porque ama o casamento. Depois que Jesus reafirmou o projeto original, uma só carne, uma união espiritual selada por Deus, surge a pergunta inevitável: por que o divórcio fere tanto o coração divino? Malaquias 2,16 diz isso sem rodeios. Porque o Senhor, o Deus de Israel, disse que odeia o repúdio. A palavra é forte. Odeia. Ele não diz que desaprova, ele diz que odeia. Como podemos entender isso se Deus é amor? Precisamente porque Ele é amor. Ele não odeia aqueles que passaram por um divórcio, mas odeia como isso destrói seu projeto, danifica a alma humana e fere o testemunho de seu povo. O divórcio não é apenas um procedimento legal, é uma ferida espiritual, uma separação que contradiz o que Deus uniu. Propósito, chamado, testemunho e aliança. Jesus, como o reflexo perfeito do Pai, defendeu firmemente essa aliança. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Mateus 19:6. Isso não foi uma sugestão, foi um julgamento divino. Jesus não se conforma com as tendências sociais ou com as feridas do momento.
Ele fala com a autoridade daquele que projetou o casamento. No entanto, é importante repetir: Deus não odeia os divorciados. Ele não rejeita os separados, nem despreza os arrependidos. Mas ele abomina o divórcio porque ele desfaz famílias, fere crianças, arrepia corações e profana o altar onde ele testemunhou a aliança. A dureza dessa verdade não visa condenar, mas despertar. Quando entendemos a seriedade do casamento para Deus, entendemos por que o divórcio não pode ser tratado como uma saída fácil. Muitos perguntam: existe alguma razão bíblica que o permita? Jesus não se esquivou dessa pergunta. Ele deu uma resposta, mas com muito cuidado. Permitia o divórcio apenas em casos de imoralidade sexual. Ele disse isso claramente em Mateus 19,9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto em caso de imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério. Esta é a única exceção que Jesus mencionou em todo o seu ministério. Mas mesmo aqui, Jesus não ordena o divórcio, ele o permite. E permitir não é o mesmo que ordenar. Mesmo nessa situação dolorosa, o desejo do céu continua sendo a restauração, porque o coração de Deus sempre se inclina para o perdão em vez da separação. A infidelidade quebra e trai, mas mesmo assim, Deus tem o poder de curar o irreparável, e muitos casamentos foram restaurados pela graça de Cristo. O problema em nossos tempos não é a falta de pecado, mas a falta de vontade de lutar pela cura. Muitos preferem cortar laços e recomeçar, buscando a felicidade pessoal, mas Jesus não veio para nos oferecer conforto momentâneo. Ele veio para formar em nós o caráter do céu. Isso implica perdoar o imperdoável, amar aqueles que falharam e reconstruir o que ruiu. E embora a vítima nunca seja chamada a viver escravizada em um relacionamento abusivo ou tóxico, Jesus mostrou que, mesmo em meio ao caos, há uma porta para a redenção. Quando as pessoas se divorciam por outros motivos que não a infidelidade, entram em território perigoso. O próprio Jesus alertou que um novo casamento, sem essa exceção, é adultério. Lucas 16:18. O que ele chama de pecado não pode ser justificado como liberdade pessoal. Paulo também nos lembrou disso em 1 Coríntios 6:9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem os adúlteros o herdarão. Essas palavras não têm o objetivo de condenar, mas de despertar. Muitos viveram anos em pecado sem saber, e a misericórdia de Deus os sustentou até este momento para chamá-los ao arrependimento. A mensagem pode ser desconfortável, mas é necessária. Não se trata de ferir sentimentos, mas de salvar almas. E isso nos leva à questão prática. Como um crente pode proteger seu lar em meio a uma cultura que normaliza a ruína? Isso advém da compreensão de que o casamento não é um mero arranjo humano, mas um símbolo da aliança entre Cristo e sua igreja. Efésios 5:31-32. O casamento reflete um amor que não abandona nem trai, que perdoa e permanece fiel. Quebrar essa aliança sem motivo bíblico é profanar a própria imagem do Evangelho. Deus nunca nos foi infiel. Mesmo que tenhamos falhado com Ele, Ele nunca pediu o divórcio de sua igreja. Ele a restaurou repetidas vezes. Então, se fomos perdoados, não deveríamos também buscar a restauração em vez de rompê-la? O casamento não foi criado para o nosso prazer pessoal, mas para a nossa transformação espiritual. Deus o usa para nos tornar santos, não apenas felizes. Jesus deixou claro que a raiz do divórcio é a dureza de coração. Mateus 19:8. Não é falta de compatibilidade ou problemas diários, é orgulho, falta de perdão, um ego que se recusa a ceder. Portanto, o Evangelho não nos chama a morrer para o casamento, mas a morrer para nós mesmos. Lucas 9:23. Tomar a cruz também se reflete no casamento.
Amar quando você não sente, perdoar quando dói, ficar quando seria mais confortável fugir. O mundo diz: você merece ser feliz. Você não se sente mais o mesmo, não continue assim. O céu responde: o verdadeiro amor não busca os seus interesses, não guarda rancor. Primeira Epístola aos Coríntios 13:5. O plano de Deus não é separação, é restauração. O que precisamos não é de um novo casamento, mas de um novo coração. E embora tudo isso possa parecer duro, a cruz não grita condenação, mas redenção. Jesus disse à mulher apanhada em adultério: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8:11. Ele não negou o pecado dela, mas também não negou o seu valor. Da mesma forma, se você passou por um divórcio, com ou sem causa bíblica, hoje há perdão, há graça e há um chamado para parar de justificar o que Deus chama de pecado. João 1:9 nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Cristo não veio para amenizar o pecado, mas para destruir o seu poder. Se você caiu, levante-se. Se pecou, arrependa-se. Se você foi infiel, seja restaurado. A verdadeira graça não é uma licença para pecar, mas o poder de Deus para viver em santidade. Portanto, hoje, não endureça o seu coração. Deixe que Jesus o renove. O mundo diz: siga o seu coração, divorcie-se se não estiver mais feliz. Jesus diz: entregue o seu coração a mim, persevere, perdoe e honre a aliança. Esta palavra não foi fácil, mas a verdade de Cristo nunca é. A sua verdade transforma. Se você vier a Ele com o coração quebrantado, Jesus não o rejeitará, Ele o restaurará. E assim como o casamento reflete a aliança de Cristo com a sua igreja, que as nossas vidas também reflitam fidelidade, restauração e obediência. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado porque, num mundo em mudança, a Tua palavra permanece firme. Obrigado porque não vieste para nos condenar, mas para nos salvar. Hoje, entregamos os nossos corações, as nossas decisões e os nossos casamentos a Ti. Cure o que o pecado destruiu, restaure o que o orgulho quebrou, traga perdão onde havia traição e esperança onde parecia não haver saída. Espírito Santo, toque cada lar, cada marido, cada esposa, que esta palavra não permaneça na mente, mas transforme o coração. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou à sua vida, compartilhe-a. Há casamentos à beira do fim que precisam ouvir a verdade de Cristo. Lembre-se, Jesus não desculpa o pecado, Ele o transforma. Se Ele transformou seu coração, permita que Ele o faça em outros também. Deus te abençoe.